O próximo cenário que eu gostaria de apresentar para vocês aqui seria o cenário da necessidade de fazer, né, o trabalho de identificação de intrusão dentro de uma rede. Tá? Apesar do Azul ele não possuir capacidade de monitoramento de rede, avaliação de pacotes, etc., já ele de forma nativa, né, dentro da própria solução, ele possui integrações, tá, muito simples de serem realizadas com produtos open source que vão garantir que você consiga ter esse poder na sua rede. Tá? E um dos produtos que a gente vê, né, muito utilizado para isso é o Suricata. Né? O Suricata ele é um NIDS muito interessante, né, que você pode utilizar ele, coloca ele como uma porta TAP dentro do seu switch e você vai conseguir monitorar todo o tráfego ali de rede, identificando ataques. Ou você pode utilizar ele como um RIDS, né, um IDS de host, e fazer ali a identificação dos ataques que estão direcionados àquele host. Tá? Esse é um data source que já é integrado nativamente no Azure, já possui algumas regras de correlação ali. Né? E então é bem tranquilo de você colocar ele no ar e monitorar com o agent. Tá? Então vamos fazer aqui o cenário rapidamente, tá? Juntos, para eu mostrar para você. Como ele já tem regras nativas, tudo, eu vou focar mais na parte de instalação dele, tá? E a integração com o Azul. Eu vou deixar ele aberto, tá? Na internet, vamos deixar o pessoal atacar depois de um tempo e vamos ver o que acontece aí se a gente consegue algum alerta. Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, né? Essa máquina aqui é um CentOS 7. Tá? Eu uso ela, apesar dela estar já descontinuada por conta da capacidade de na compatibilidade dela, é bem simples, então para não ter problema aqui, a gente vai seguir com ela, mas você pode utilizar qualquer sistema operacional que você tenha homologado na sua empresa. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um clean all, né, com o yum para limpar, né, os repositórios, e depois eu vou dar um yum install em todas as dependências, né? EPEL Release, wget, JQ, PyEml e o Nano, né? Que eu uso bastante o Nano, tá? Então vamos deixar ele instalar aí e depois a gente segue. Maravilha, terminou. Né? Então, aí a partir desse momento ele já está com todos os pacotes necessários para fazer ali a instalação do Suricata aí, para fazer o trabalho que a gente quer. Né? Então, eu vou instalar o repositório do Suricata 6. Tá? A partir do momento que eu instalo, eu consigo utilizar o yum para configurar, né? Instalar o Suricata aí dentro, depois que o repo estiver online. Né? Aí dá o yum install Suricata, ele vai instalar tudo rapidinho. Tá? E aí a partir daí, pronto, ele termina rápido, né? Coisa rápida, ele já vai estar pronto para usar mais ou menos. Tá? A gente vai ter que fazer a configuração de regras, etc. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer depois que ele está instalado dessa forma é baixar o pacote de regras. Tá? O pacote de regras ele está aqui nessa URL. E aí é só dar um wget e baixar, né, o Emerging Threat Rules dele. Tá? Então, baixando aqui. Rápido também, né? Você vê que ele vem num pacote .gz, tar.gz, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é descompactar, né, esse pacote para que a gente possa utilizar as regras lá dentro. Tá? Então, descompactei com o comando tar, tá? Bem rápido. Então você vê quantos arquivos de regra ele possui aqui dentro. Né? Então isso é muito interessante, ele já vem com muita coisa out of the box. Todas elas vão aparecer dentro do Azul. Tá? E aí com uma estratégia interessante. Né? O Azul ele não tem uma regra para cada role que você vai achar dentro desse arquivo aqui do Suricata. Né? O que ele faz ele tem uma regra padrão, uma regra geral, e ele muda o nome da regra com base no nome do evento que o Suricata gerar. Né? Então você vai ver uma regra só e você vai ver ali uma série de eventos. Né? Eu vou mostrar isso mais para frente e depois eu converso com vocês um pouco sobre por que isso pode se tornar um problema. Tá? Eu vou passar bem rápido dessa parte do Linux, tá? Não pretendo explicar aí muito os comandos, tá? Para a gente ter mais celeridade aí no vídeo, tá? E ir direto ao que importa, né? Que é o Suricata rodando e mandando eventos para o Azul. Tá? A partir do momento que eu tenho as regras atualizadas e já baixadas dentro de uma pasta aqui dentro, eu consigo ali
remover o que tem dentro da pasta que veio com a instalação, né, do Suricata com esse comando, e depois eu jogo as regras que eu baixei dentro da pasta do Suricata, né? Com o comando mv eu pego todos os arquivos que é .rules e jogo dentro do etc suricata rules, que é onde fica, né, os arquivos de regra do Suricata, tá? Rapidinho. E aí, depois disso, a gente tem ali a necessidade de configurar o suricata.yaml. Então, o que é legal, né? Você tem dentro do Azul, tá? Dentro do repositório do Azul mesmo, um arquivo do Suricata já pré-configurado com as informações que são necessárias para rodar ele certinho, né? Então, esse arquivo de configuração a gente vai baixar ele direto dentro da pasta do Suricata antes de executar ele, né? Então, você não tem a necessidade de entender de fato ali o que tem dentro daquele arquivo YAML de configuração do Suricata, tá? É só você baixar ali o que o próprio Azul já deixou disponível para a gente. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou remover, né, o suricata.yaml que está aqui na máquina, e depois eu vou usar o comando wget para baixar, tá, dentro do packages.azul.com o arquivo suricata.yaml que eu vou jogar ali dentro da pasta, né, da onde eu removi o antigo. Tá? Note que desde a versão 4.3 que esse arquivo existe, então esse aqui já não é uma integração nova, tá? Isso aqui já é bem antigo e bem robusto, né? Então não precisou ali de mais atualizações porque ele funciona muito bem. Tá? Baixou rapidinho e aí praticamente ele está pronto. Tá? Então eu vou passar só por algumas coisas para vocês validarem, né, antes de você executar, porque eu sei alguns problemas que pode dar com o Suricata, né? E basicamente o problema que você pode ter aqui com essa instalação que a gente está fazendo é ele falhar na execução por conta que a placa de rede está mal definida nos arquivos de configuração, né? Então vamos dar uma olhada aqui na placa de rede. Aqui deve ser ETH0, você vê, está aqui mesmo, né, como ETH0, então possivelmente a gente não teria problema, porque por padrão ele já vem pré-configurado como ETH0 nas placas, né, a placa, né, nos arquivos de configuração, mas vamos dar uma olhada. Né? O primeiro lugar que você tem que olhar isso é dentro do arquivo do /etc /sysconfig /suricata. Né? Esse arquivo é o arquivo que vai gerir, né, o serviço do Suricata na máquina. Tá? E aqui dentro você vai ver onde está o options. Né? Você vai ver aqui que ele vai estar o -i ETH0. Né? Então, se você for mudar a placa de rede que ele vai estar monitorando, ou se o nome da sua placa de rede for diferente, você tem que entrar aqui e trocar de ETH0 para o nome da placa que você tem. Tá? A mesma coisa dentro do arquivo YAML do Suricata. Tá? Você também tem uma configuração dessa. Tá? Só que aí esse arquivo é um pouco mais longo, então aqui pelo Nano a gente usa o comando Ctrl W para aparecer ali a busca, né? E aí aqui a gente busca f-packet, tá? Que é onde geralmente está configurado a placa de rede. Então ele achou aqui, tá vendo? A f-packet support. Aqui embaixo vai ter aqui, ó, --interface ETH0. Você tem que trocar aqui também, se for necessário para você. Tá. Eu uso aqui Google Cloud, como você pode ter notado, então eu subi o CentOS 7 rapidinho, então tudo que está configurado aqui, as placas estão com o nome de ETH0, você não vai ter nenhum problema. Tá. Checou esses dois locais, está tudo certinho. Últimos comandos, você dá o daemon reload no systemctl para ele atualizar, né, aqueles arquivos de serviço. Você dá o enable dentro no serviço do Suricata e depois você ativa ele. Tá? Facinho assim. Antes de você dar... Na verdade não, né? Na verdade não. Tem um comando que a gente tem que dar antes de ativar ele, que é o suricata update, para ele atualizar todos os pacotes e todas as regras. Né? Então, vamos mandar aqui o suricata update rapidinho, e assim que ele terminar, a gente dá o start no serviço. Tá? Então, ele vai gerar alguns erros, tá? Mas não se importa. Para esse cenário aqui que a gente está tendo, ele não vai mudar nada. O Suricata ele vai executar normal, tá?
Então, só que depois seria interessante você dar uma olhada nos erros que ele gera ali para corrigir e, enfim, ele rodar 100%. Né? Você vê, ele já terminou. Agora eu dou aqui o systemctl start suricata para subir o serviço, tá? E ele já está rodando. O que a gente vai ter que fazer agora vai ser apenas configurar, né, o agente do Azul aqui dentro para que ele comece a coletar os dados, tá? Então aqui dentro eu vou escolher RPMMD64. O endereço, eu não vou usar o endereço externo, tá? Eu vou apontar direto para o endereço interno para utilizar, para ficar melhor, né, na rede interna. Agente name, não preciso pôr porque o próprio agente vai enviar. E eu vou deixar o grupo como default mesmo. Aqui é um laboratório, então não vai ter outras máquinas, mas se você estiver colocando isso em produção, coloque um grupo para o Suricata, tá? Para que você consiga colocar as configurações do Suricata desse grupo e consiga iniciar o monitoramento dos arquivos do Suricata, tá? Mas eu vou deixar default mesmo. E aí ele vai gerar para mim aqui o comando de instalação. Eu só vou colocar aqui e já vou rodar, né? Deixar ele instalar certinho. Ele não deve demorar muito para isso, né? Então, o Azul é sempre rápido, né? São agentes extremamente leves, então não demora tanto para instalar. Vamos só esperar, depois a gente ativa o serviço, o mesmo processo que a gente fez com o serviço do Suricata. Ativou, a gente deve começar a ver aí o agente listado dentro da Manager. Tá? Então, rodar aqui o comando. Maravilha, ativou. Deixa eu já fechar aqui. Já está aparecendo aqui, ó, Suricata 01. Ele vai levar um tempo, né, até se conectar, né? Mas enquanto isso, então, vamos esperar um pouquinho e vamos ver ali quando ele aparece, tá? Dá um minutinho aí, então. Vamos lá então, pessoal. Agora ele está ativo, né? Você vê que o agente ele já está ativo aqui. O que a gente vai precisar fazer agora é entrar dentro do grupo, né, e colocar ali as configurações certinhos dentro do grupo para que ele monitore o arquivo iv.json, que é o arquivo do Suricata, tá? Então vamos lá, rapidinho na parte de grupos, entra aqui Endpoint Groups, né? Então a gente vai editar a configuração do grupo default. Eu vou só colar aqui, né? Então explicando para vocês rapidinho, a gente está falando aqui para o Azul monitorar um local file, né, no formato de log.json, dentro da pasta var log suricata, e o arquivo que a gente quer monitorar é o iv.json, tá? Eu vou salvar aqui. Lembre-se, a partir do momento que você salva o grupo, ele vai jogar esse arquivo de configuração, né, atualizado dentro do agente, vai forçar o reinício do agente, tá? E aí basta a gente ir lá no Threat Hunting e monitorar, né, os eventos que estão chegando, tá? Lembre-se, eu já tinha deixado todo o firewall desativado, tudo, deixei aquele servidor do Suricata totalmente exposto para a internet, tá? Por quê? Porque eu tenho certeza que algum IP malicioso dentro de alguns minutos já vai bater nesse agente e a gente vai ter algum alerta aí para ver aqui dentro, tá? Então a questão só, eu acredito que 10 minutinhos aí já vai ser mais do que o suficiente para a gente ver algum alerta aqui dentro, tá bom? Então eu vou deixar alguns minutinhos essa máquina aqui online e volto com vocês já já. Bom, voltamos aqui, pessoal. Você viu então, né, depois a gente ter voltado aqui, ó, 1 minuto, né? Foi questão de 1 minutinho. A gente já tem aqui um drop, né, de um IP malicioso listado na lista do Spam House, né, identificado pelo Suricata. Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês conseguirem ver melhor, né? Então tá aqui, ó, o Suricata já identificando, né? Vamos dar um refresh aqui para ver se a gente acha mais alguma coisa. Por enquanto, acho que é só esse, né? Vamos ver. Maravilha. Então, esse arquivo aí, esse log, né, já mostra que o arquivo está sendo monitorado certinho, o que é bem bacana, né? Então, vamos a alguns pontos, né, sobre essa forma de integração e
alguns refinamentos que você vai ter que fazer nas regras, tá? Dependendo da solução de gestão de incidentes que você utilizar, você ter múltiplas regras em cima do mesmo ID, ela vai trazer mau funcionamento, né? Porque muitas vezes a relação que você faz entre a regra que está lá na sua plataforma de gestão de incidentes e a regra do Azure, ela é um para um. Né? Então você não pode colocar múltiplas regras dentro do mesmo ID, senão você acaba tendo ali problemas ali de inconsistência de incidentes quando eles são abertos, né? Porque você vai pensar que é um incidente específico, na verdade é outro. Né? Então esse cenário ele não é bom. Né? Ele não tem bastante vindo agora, tá vendo? Então esse cenário ele não é tão eficiente para a gente nesse modelo. Tá? Então o que a gente tem que fazer depois? E aí eu deixo para vocês como lição de casa aí na empresa de vocês. Né? Você vai ter que utilizar esse Rule ID 86601 como pai. Né? E criar regras de correlação mais avançadas, um nível acima, com o regex atrelado ao nome do ataque. Né? Então você vê aqui dentro do raw log, você consegue identificar qual é, né, o campo que vai te mostrar, né, o ataque, né, a signature, por exemplo, você pode utilizar a signature aqui e escolher ela e criar uma regra específica com o ID específico dessa assinatura, e assim você cria uma regra que pode ser utilizada dentro da plataforma de gestão de incidentes. Tá? E aí você vai avaliando todas as regras interessantes que tem dentro do Suricata. Você abre lá arquivo por arquivo, daqueles arquivos de rules, veja o que você quer, né? Escolhe e aí cria suas regras específicas para que você adicione um monitoramento mais exato e consiga fazer a integração certinho com a sua ferramenta de gestão de incidentes. Tá bom? Então, esse é um cenário que já possui uma integração nativa. Então, vocês devem ter notado que foi super simples subir o Suricata. Foi só colocar o Suricata no ar, ativar o agente, colocar o agente para monitorar o arquivo e está pronto, né? Tá feito o monitoramento. E aqui agora fica para vocês utilizarem esse conhecimento, colocarem aí o Suricata na rede de vocês aí em vários pontos, né, da rede e ficar monitorando. Tá? Mais para frente eu posso fazer algum vídeo mostrando para vocês como é que a gente utilizaria ele como um host IDS, né, não como um network IDS que nem a gente colocou aqui, mas fica para uma outra aula isso, tá bom? O vídeo já está ficando um pouco longo, eu vou ficando por aqui então, para fechar. Valeu pessoal, vejo vocês no próximo.